Jovem Conservador de Direita. Podcast. E aí, galera? É mais um episódio do podcast Jovem Conservador Podcast? Podcast. Ah. Doutor, estão a decorrer eleições brasileiras. Aham. Estão decorrendo eleições brasileiras. Nós temos de Isso é o falar... seu sotaque? É o meu sotaque. Ah, sotaque. Sotaque de Nordeste. Não é assim que eles falam, não sei. Nordeste. O senhor opta pelo sotaque do Nordeste? Ou de São Paulo. Ah, Não sei. Esse é o de São Paulo? Eu estou a dizer coisas ao calhas. Eu não sei identificar as diferenças regionais de sotaques do Brasil. Uhum. Mas, como já devem ter percebido, pelo samba com que este episódio começou... Começou? Não, mas... Ok. Pode começar. O senhor gingou? Gingou ao início, foi? Sentado, sim. Começou a gingar? Sentado, sim, com aquele movimento de pernas. Ok. E que... Mas o senhor um dia podia trazer um berimbau. Sim, aliás, está para breve. Nós tivemos com o Dr. Fábio Porchat e vai começar uma série nova com ele, na RTP, sobre o Dr. Saramago, e nós ensinámos-lo a dançar samba. Não sei se isso vai aparecer. Ou seja, o senhor se calhar, primeiro, está a fazer um spoiler para aí do terceiro episódio da série. Não, eu estou a fazer spoiler. Eu estou a fazer um preview para ajudar a vender a série. Para ajudar a vender a série. Que eles não pediram nada, mas eu estou a fazer. Certo, mas que o senhor sabe que gravou coisas, e eu gravei coisas com o Dr. Fábio Porchat, mas que podem nem existir. É verdade. Ok. Há essa possibilidade. Há essa possibilidade de nem sequer passar. Nem sequer passar. Temos de estar preparados para isso. Mas vejam a série, pode ser que isso apareça. Sim. Ou que apareça alguma coisa. É para ir no terceiro, não é? Não sei. Nem precisam de ver os dois primeiros, vejam só o terceiro episódio. Sim. Que é o... Pronto. E então nós... Mas o que aconteceu na realidade, independentemente de passar a série ou não, nós ensinámos o Dr. Fábio Porchat, um brasileiro carioca, a dançar. É. Que samba. Ele é carioca? É. Ah, é? Pensava que ele era de São Paulo e foi viver para o Rio de Janeiro, ou foi o contrário? Não sei. Eu acho que ele é do Rio de Janeiro. É? Carioca é do Rio de Janeiro. É. São Paulo, qual é o nome? Paulista. Ia dizer São Poca. Era engraçado, não era? Os cariocas e os São Pocas. São Pocas? Ok. Podia ser. Porque acho que não é justo que os cariocas tenham um nome mais fixe. O pessoal de São Paulo, não é? Carioca. Porque há tipo o Dr. Zé Carioca, não é? Sim. E não tem ninguém, nenhuma personagem alusiva. Não. Se calhar era o Dr. Cascão. Deve haver um jogador qualquer chamado Juninho Paulista ou uma coisa claro assim. que existe. Pois, existe. Gabriel Paulista. Pois. O Dr. Gabriel Paulista. Mas não é a mesma coisa que o Dr. Zé Carioca. Não, isso não é. Ok. Então já iniciou? Vamos pôr a música. Tema da semana. E aí, galera? Não. E aí, cara? Posso tratá-lo como cara, doutor? Doutor Cara. Doutor Cara. Vamos então comentar o... Tem sido bons momentos da parte do Dr. Bolsonaro. E da parte do Lula. E agora... E a parte do Lula. Eu só vi milhão de pobre. Sim. Ora, o Dr. Bolsonaro pobre, cara. tem dominado completamente as eleições. Apesar de estar em empate. Ele pode perder. Temos que colocar essa possibilidade. E se acontecer vai ser muito triste. Vai. Para o mundo, para tudo. Sim. Vai ser muito triste, mas ele pode perder. Mas mesmo que perca, já ganhou. Não é? Só o facto de dizer o que diz e de existir. O doutor viu aquele debate. Eu não vi o debate todo. Mas aquele debate em que eles estavam de pé, um ao lado do outro. Que parecia que iam lutar. Sim. Eu gostei desse modelo de debate. Não é? Que é estar lado a lado. Sim. O doutor Lula, pronto, tem... É o nosso inimigo. O senhor percebe o que o Dr. Lula diz? Percebo, mas o Dr. Lula, ele tem assim uma postura mais... de estar mais à vontade, mais desenvolto. Sim. O Dr. Bolsonaro de pé parece uma esfregona, não é? Está ali e não sabe muito bem... Não, parece um cabo de vassoura que lhe meteram um melão em cima, mas cortaram-lhe o queixo e meteram-lhe um penteado, um cabelinho em cima e depois se abana muito. Agora, o que vem por aí, socialismo, eu venho dominar aqui o país. Venezuela. E meu filho vai tratar da Venezuela. Há uma coisa em comum com a direita brasileira e a direita portuguesa, é que fala-se muito da Venezuela. Fala. Não é? A Venezuela
E bem, é o argumento imbatível. Viu sempre. que o doutor Jair Messias Bolsonaro partilhou um tweet ou um post do doutor Cabeça de Geleia Não vi. a falar do apoio? Vi. Sim, O apoio sim. de Portugal. Sim, o doutor Cabeça de Geleia, ele não só dá o seu apoio ao doutor Bolsonaro, como diz que Portugal, a maior parte dos portugueses estão ao lado do doutor Bolsonaro. E estão. Queria deixar claro, em nome pessoal, mas também em nome do Chega, dos militantes do Chega, dos seus apoiantes, e penso eu da grande maioria dos portugueses, que estamos ao lado de Jair Bolsonaro nesta eleição. Estão, não há dúvida qualquer. Ele teve que perguntar português a português, não é? E sabe, e concluiu, doutor Bolsonaro, está aqui o nosso endorsement. Sim. Portugueses todos, top, Sim. para si. Não, as pessoas têm aqui uma escolha fácil. Os brasileiros, se tivessem instrução, sabiam que tinham aqui uma escolha fácil a fazer. Que é entre socialismo e outro. Venezuela. Exato. É Entre Venezuela. Venezuela e socialismo e outro. Ora, o outro, neste caso, por acaso, é dos políticos mais carismáticos que alguma vez pisaram o planeta Terra. Infelizmente há muita gente da nossa área política que diz são os dois maus. É. São os dois maus, mas... É uma escolha muito difícil, É uma escolha muito que, os, difícil que os de brasileiros fazer. enfrentam. É uma escolha muito Que difícil. é aquela coisa... É muito difícil uma pessoa escolher entre o Dr. Hitler e outro Sim. que esteja na Europa nos anos 30. E, portanto, é melhor não nos metermos. É difícil. Foi a posição da Suíça, não é? O doutor Bolsonaro disse que se tivesse filhos homossexuais que desbatia até descurar a homossexualidade. Ele disse a uma colega de parlamento que não a violava porque ela era feia. Sim, sim. Agora saiu do armário como uma espécie de pedófilo também, que é histórico. É. É o primeiro pedófilo assumido. O senhor quer pôr o áudio disso? Olha a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei um pintão clima, voltei, posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. Eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, pra quê? Ganhar vida. Ou seja, ele pinta um clima. Sim. Ele vê... Primeiro ele perguntou se podia entrar. Não, primeiro ele vê crianças de 14, 15 anos na rua e diz trabalhadoras sexuais. Aham. Pinta um clima entre elas, entre ele e elas, porque é a expressão que se usa. Quando ele diz que eu quando disse pinta um clima, é preciso dizer que ele diz quando pinta um clima, ele está a dizer eu achei qualquer coisa estranha aqui. Não, ele achou que havia ali uma forma de salvar. Quantos professores entram na escola primária e quando conseguem criar empatia com os seus alunos, olha, eles estão a aprender português, olha, pintou aqui um clima. Sim. Não é? Sim, olha. Já aprenderam a tabuada dos três? Sinto Olha, que pintou um clima entre o professor e os seus O alunos. quê? Esta miúda pediu para lhe apertar os atacadores? Está a pintar um clima aqui. Sim, está a pintar um clima. Tá. E então, pintou o clima e ele pediu para ir à casa delas e viu que, constatou, as crianças eram venezuelanas. Crianças, sim, adolescentes. Eram venezuelanas. Estavam lá todas a arranjar-se. Diz ele que eram para ir para a vida, não é? Uhum. Ou seja, ele, como presidente, entrou em casa de crianças menores. Trabalhadoras sexuais, alegadamente. Pois, a questão é esse alegadamente. Então ele desmantelou ali um rede bordel de pedófilos, não é? Sim. Que não fez nada sobre isso. Uma rede de prostituição infantil. Sim, ele viu, olha, está aqui uma rede de prostituição infantil, é triste, vou-me embora. Exato. Eu só sou presidente do Brasil. Sim, deste país. E portanto, eu só venho ver o Brasil real. É. Eu não venho aqui para resolver, venho aqui Sim. para ver o que é que está mal. Vocês estão a prostituir-se apesar de serem menores. Temos pena. É chato. É. É chato e vou usar isto como argumento contra o socialismo. E eu adorei que, pronto, e é facto que é um ato de coragem. Uhum. Porque ser pedófilo é mal visto hoje em dia. Ainda bem. E ainda bem. Sim. Pelo menos tem um peso muito grande na sociedade. Alguém que se apresente como pedófilo, já houve épocas que não havia assim grandes problemas, agora é mal visto. E ainda bem. Sim, ele está... Eu não digo que ele seja pedófilo, que ele é uma pessoa... É má com as palavras. E o que ele disse pode ser interpretado como ele sair do armário como pedófilo. Mas
mesmo que ele não seja pedófilo, só coragem dele se assumir como tal, ele a dizer, eu estou por tudo, os meus apoiantes estão comigo independentemente do que eu disser. Ele também se assumiu como, disse que se tivesse que comer carne de índio, comia. Sim. Não é? Portanto, pedófilo, canibal, o que é que ele tem de se assumir mais? Que cumpriu, aliás, os brasileiros têm como genocida de índios, Sim. ele disse que não há nem mais uma área protegida nativa, nunca mais, e ele cumpriu isso. Sim. A Amazónia não tem áreas protegidas neste momento, portanto, as pessoas podem ir ocupando, nunca houve tantos assassinatos de índios brasileiros. E de jornalistas. E de jornalistas naquela zona. Sim. Portanto, ele tem cumprido isso. A questão de pintar um clima, curiosamente, para o Dr. Bolsonaro, pintar um clima em termos metafóricos é positivo, mas quando alguém lhe diz, olha, está a pintar um clima no sentido de alterações climáticas, ele aí já não vê nada. Aí não vê nada, aí não há clima. Aí não há clima. Aliás, mesmo. ele, inclusivamente, ele cruzou-se com o Dr. Al Gore, que é uma pessoa bastante conhecida na área das alterações climáticas, e tentou-lhe vender a Amazónia. Então, Ele viu um americano, não é? Sim. Olha, está aqui alguém que me pode comprar a Amazónia. mas no fundo o Dr. Bolsonaro é como aqueles agentes da Remax que, Sim. independentemente de uma pessoa solicitar ou não, eles deixam-lhe um bilhetinho na caixa de Sim. correio a dizer, tem alguém interessado no seu imóvel. Sim, tenho aqui uma Amazónia para vender, tenho carne de índio, Sim. eu sou contra, mas tenho prostitutas adolescentes, são Mas americanos, podem comprar, é possível. Tem isto tudo para oferecer. Se eu não vender tudo o que tem para oferecer, aliás, o Dr. Bolsonaro até é Ele um até defensor pode do dizer- turismo sexual também. Sim. Portanto, ele vende tudo. Porque, Vende tudo. porque não o fazer seria socialista. Ele vende tudo menos vacinas. Para isso, deixa que empresas comprem e ele depois é revendedor. Se for Sim. preciso, ele é revendedor de vacinas. Sim, e, entretanto morrem pessoas, mas não importa. Isso é um mal menor. Não importa. Morreram pessoas que não precisavam ter morrido. Aliás, o Dr. Lula foi muito desagradável no debate em relação a isso. Acusou de não ter feito nada, de gozar com a pandemia, de fingir que estava asfixiado. Disse, inclusivamente, que acusou de estar a vender um medicamento que não funcionava, a cloroquina. Sim. Que não Medicamento. funcionava. Sim. Sim. Que não funcionava para curar a pandemia, para curar a Covid. E o Dr. Bolsonaro ali, tipo, então, até teve piada isso, as pessoas gostam de mim na mesma. Yeah. Agora, eu vou fazer aqui um parênteses e, como sabe, odeio o PT, Sim. como é óbvio. Tudo o que representa o socialismo é horrível. Sim. No entanto, eu tenho de fazer um elogio, que é o Dr. Lula, no segundo turno, ele no primeiro turno focou-se em questões como as alterações climáticas, a questão da corrupção, etc, etc, etc. Questões que podiam interessar os brasileiros, mas o Dr. Bolsonaro, com a sua inteligência sublime, virou o clima político para falar da questão do aborto e para a questão religiosa. E o Dr. Lula aceitou o desafio e eu tenho de elogiar aqui o Dr. Lula na posição, porque o Dr. Lula veio dizer que era contra o aborto. Aliás, qualquer pessoa de bem tem de ser contra o aborto, e o próprio PT ia enviar agora uma carta aberta aos evangélicos para tentar ir buscar o voto das igrejas nacionais brasileiras. E vai conseguir. E vai conseguir. Bom, obviamente, porque aquilo são pessoas ponderadas e de bom senso. Como é óbvio. Que obviamente, vão perceber o pragmatismo do Dr. Lula, nesse caso, vai resultar perfeitamente. Sim. E, portanto, o PT sabe que a única forma de ter hipótese de ganhar o segundo turno é aproximar-se de quem faz ganhar eleições. E já sabemos que é a religião. É a religião, sim. E no Brasil o voto evangélico tem muito peso, é esmagador a favor do Dr. Bolsonaro. Portanto, se calhar convém, se o Dr. Lula tem aspirações a ganhar, convém também grunificar um bocadinho. Começar também para aí a ameaçar que mata bandidos, fazer esse tipo de coisas cristãs, não é? Sim. Que os cristãos gostam, matar bandidos, meter na prisão mulheres que abortam. Sim. Porque lá está, Há quem diga que a música do PT, que vai adotar agora para o segundo turno, é aquela do
lá aqui no morro do Dendero e de invadir. Que é o rap das Nós armas. Que os alemão vão... Mas isso seria o PT a ir em direção ao estereótipo do Dr. Bolsonaro, não é? De que eles eram os bandidos do funk. Então, mas tem de ser. Tem de ser. O Dr. Luva de Pedreiro, quem é que apoia? Ele não disse, pois não. Ele esteve na gala da FIFA. Pois esteve. Ele ainda não disse nada. Ele não disse nada. O Dr. Neymar apoia o Dr. Bolsonaro. Obviamente, porque o Dr. Neymar tem problemas na justiça e tem uma vida para resolver, não pode também andar para aí a brincar com as coisas, não é? Tem, sim. Portanto, também percebe-se. Lá está. O Dr. Bolsonaro ganhava se toda a gente no Brasil tivesse problemas de justiça que ele resolvesse. Quem é que apoia? O Dr. Roberto Carlos, quem é que apoia? Não sei. Convinha saber. Sim. O Dr. Roberto Carlos pode resolver eleições. E o Dr. Fábio Júnior? Também não sei. E o Dr. Rei do Gado? Esse já faleceu, não foi o Dr. António Fagundes? Já faleceu. Já, que descanse em paz o Dr. Rei do E Gado. o Dr. Kevinho? Pois, eu sei que, por exemplo, a doutora Anitta apoia o doutor... O Dr. Filipe Neto tornou-se um grande apoiante do Dr. Lula. De quem? Do Dr. Lula. Ok. E há aí uma batalha de celebridades, mas... Por exemplo, lembra-se o Dr. Bruno, aquele guarda-redes do Flamengo que matou a mulher há uns anos? Sim. Isso apoia o Dr. Bolsonaro. O goleiro do Flamengo. Sim. Deixa-me ver. Quando o Dr. Bolsonaro... porque a cena do vídeo dele ter saído do armário como pedófilo... Sim. Depois a campanha do Dr. Bolsonaro entrou em modo damage control e a fazer anúncios a dizer que o Dr. Bolsonaro não é pedófilo. Eu acho que é excelente meter o nome do teu candidato ao lado da palavra pedófilo. Sim. É ótimo. Inclusivamente havia um anúncio muito engraçado que era Bolsonaro, não, ponto de exclamação, é pedófilo. Ok. Ou seja, Bolsonaro não é pedófilo. Eu posso lhe por aqui um bocadinho de uma música porque se calhar era importante. O senhor lembra-se do Dr. Bolsonaro falar em mamadeira de piroca? Lembro, é épico. Em que contexto é que isso foi? Isso era porque supostamente andavam a espalhar pelas escolas kits de educação sexual que tinha lá um instrumento para ensinar as crianças a mamarem uma piroca. Okay. Sabe que eu, ao início, quando o Dr. Bolsonaro falou disso, eu pensei que era mais uma exportação do Brasil, porque eles têm tanta fruta esquisita. Mas o senhor não comia uma mamadeira de piroca? Comia. Tipo, Fresquinho. comia mamadeira e piroca com açaí e mamão. Sim. Está aqui uma salada de fruta, um suco. Mas eu gostava de saber quem é que o Dr. MC Marley e o Dr. MC Carol apoiariam. Porque eles têm uma música que eu vou-lhe mostrar. Posso pôr aqui só um bocadinho? Sim. Ele é novinho, ele é novinho, ele é novinho, e já tem. Fui ficar com a novinha, ela duvidou de mim. Falou que eu era fraco, mas eu falei assim: bora marcar um baratinho, no destino é seu colchão. Ela ficou surpresa quando eu passei a canção. Ai meu Deus, que pau enorme, ai meu Deus, que pau enorme. Ele é novinho e já tem. Tu tem 15 anos e... Ora, isso parece o duo ele e ela brasileiro, não é? É, mas é uma música sobre masculinidade. Sim. E sobretudo eu acho que é de apoio ao Dr. Bolsonaro, que se chama O Novinho do Pirocão. Sim. Novinho do Pirocão é uma versão remix, que acho que eu gosto mais, porque as outras são muito paradas, do Dr. MC Marley. Sim. E eu lembrei-me disto porque convém ter pessoas que falem da sua piroca para lembrar que ela existe e que há um partido que quer castrar um país inteiro. Não, a direita, hoje em dia e bem, tem grande parte da agenda e de uma forma de angariar votos do povo, é dizer que quer proteger as casas de banho. É. Não é? E que querem meter homens na casa de banho das mulheres, porque, agora, como é que é uma menina entra numa casa de banho mista e vê uma piroca? Eu não sei, eu nunca vi, eu tenho idades masculinas, frequentemente, nunca vi uma piroca. Só se me puser a espreitar assim por cima do urinol, muito ostensivamente, que não faço, por uma questão de princípio, não é? Mas não se vê. No entanto, o pessoal evangélico tem muito medo do que se passa, porque alguém que tenha mais... Eu não sei casas de banho é que eles costumam ir, por acaso. Não sei se é open spaces, como são uma espécie de empresa que tem open space em que a pessoa está a ver, está a investigar do género.
entra numa casa de banho de evangélicos e estão todos a verificar se o senhor tem piroca. Pois. E está a ver, olha, Está o fiscal à porta a dizer, mostre-me o seu órgão sexual. mostra, pega um bocadinho, abana, sacode, puxa para ver se está mesmo agarrado ao corpo, se é de brincar, como aquelas trombinhas de elefante, que existem muito, puxa e depois diz, o senhor pode entrar. Mas o Dr. Cabeça de Geleia, esta semana, fartou-se falar sobre isto. Ou seja, é um tema que nós também vamos introduzir, felizmente, graças ao Dr. Bolsonaro, ao Dr. Trump e aos eleitores evangélicos que eles têm. Quer dizer que o Chega quer nos pôr a mão dentro das calças, é isso? Quer ver se nós temos uma piroca antes de entrarmos na casa de banho. Ok. Tem de ter lá um fiscal à porta, provavelmente o Dr. Pedro Frazão, não é? Ah, sim. Ele mete Ele- conhecido como o mãozinhas leves. Ele vê, passa o dedo, saboreia, só para garantir que é mesmo que tem o cromossoma correto ali. Sim. Mas pronto, mas o Dr. Bolsonaro não é só pois em Portugal. Há um dos nossos cronistas intelectuais preferidos, o Dr. João Carlos Espada, de quem nós já falámos bastante neste podcast, que é um gentleman. Então, mas espera, ele pôs o seu bow tie para chafurdar acerca das eleições brasileiras? Ele escreveu uma crónica sobre civilidade, sobre a virtude da civilidade. O que é isso, a virtude da civilidade? É uma pessoa... Escreveu em português? Escreveu em português, sim. Ah. E então, é a virtude da civilidade. Isso é, tipo, pelo que eu percebi, civilidade é uma pessoa ser bem educada. Sim. Então, ter decoro. Ele está muito indignado. O que o indigna nas eleições brasileiras, e aí é de parte a parte, quer o Dr. Lula, quer o Dr. Bolsonaro, e depois ele também ataca o Dr. Trump na crónica, que é isto, é eles não serem mal criados, tratarem-se mal. Então eu vou ler o parágrafo da crónica sobre isto. Vamos a isso. O Brasil é evidentemente o caso mais próximo, ainda que certamente... Espera aí, doutor, antes de avançar, se calhar o doutor é preciso explicar que o doutor João Carlos Espada é um português que o maior desgosto dele é não ser inglês. E usa bow tie, e frequenta Oxford e Cambridge, e vai a clubes. É uma pessoa muito sofisticada mesmo. Então vou ler o que ele escreveu sobre o Brasil. O Brasil é evidentemente o caso mais próximo, ainda que certamente não o menos vulgar. A campanha presidencial em curso tem sido simplesmente inqualificável. Escrevo antes do debate previsto para as nossas 0 horas de segunda-feira. Os dois principais candidatos insultam-se da forma mais imprópria. Um acusa o outro de bandido, o outro acusa o primeiro de ladrão, agora parece que já se fala de pedofilia e canibalismo. Se esta linguagem fosse utilizada num debate num gentleman's club, os dois oradores seriam imediatamente repreendidos pelo empregado de mesa ou pela recepcionista e seriam avisados solenemente de que a falta de maneiras não era tolerada no clube. Sabe o que é que... Sabe que... Eu não sei se o senhor está a ler isso no tom certo, porque eu acho que isso devia ler sempre com uma pausa a dizer Se eles fizessem isto no... Imagina o que é ser repreendido por um empregado de mesa do Gentleman's Club. E está o Dr. Bolsonaro, uma piroca, bandido! E o gentleman, não fala assim nesse clube, não. Não, desculpe lá, vai ter de se retirar do nosso clube, não lhe admitimos esse termo. Caramba, pariu! E ele todo chocado a morrer já. Ele a assassinar um mordomo. Não, ele a ter um ataque. Nunca viu tamanha falta de respeito e falta de educação que o Dr. Bolsonaro... Bandido! Põe na cadeia! E o First Footman do Oxford Gentleman's Club a morrer ali tipo, eles são tipo a fada Sininho que morria quando não se acredita em fadas. Não, o que o Dr. João Carlos Espada está a dizer é que devia ser criado uma espécie de manual ou uma espécie de testes de aptidão para ser um gentleman na política. Em que as pessoas tinham de passar por estes testes todos, beber o ritual do chá, usar bow tie. Tipo, não é o Dr. Lula que foi operário a vida toda, que de repente veste um fato e pode ser presidente. Sim. Não, tem de se portar como um gentleman. Ou o Dr. Bolsonaro entrar no Gentleman's
Club, fazer de conta que tropeça no degrau e de... Mata cá, estão tentando matar-me, vou para o hospital. Sim. Eu imagino. Eu não consigo cagar. Os funcionários todos do Gentleman's Club a morrerem de falta de educação, porque assim eles são tipo a doutora Sininho, morre, uma fada morre quando alguém diz que não acredita em fadas. O First Footman de um Gentleman's Club morre quando alguém diz a palavra piroca ao pé dele várias vezes. Uma pessoa... Ele fala, tem de dar sais de frutos que ele não aguenta isso. Mas se calhar ele agora, depois o doutor... Não, o doutor João Carlos Espada está habituado também, como sabe, a um sistema elevadíssimo, que é o sistema político britânico, e sabe que a falta de decoro normalmente só acontece entre portas e em palácios maravilhosos. Sim, em orgias com o Dr. Príncipe André. Mas até o Dr. Príncipe André, até nisso ele é um cavalheiro, porque ele não sua. Ele pode estar ali nada. É um autocontrolo isto. Sim. Porque eles depois, quando saem das orgias, impecável. Só civismo. Mas se calhar ele depois falou do Dr. Trump, o Dr. João Carlos Espada, e se calhar vale a pena ler este parágrafo sobre a falta de maneiras do Dr. Trump, que ele diz o seguinte: a sua falta de maneiras nunca seria admitida num Gentleman's Club. E já não falo de um London Club, que o Sr. Trump poderia acusar de elitista, colonialista e snob, mas simplesmente de um Washington DC Club, como por exemplo o Cosmos Club. Aqui, o empregado de mesa imediatamente nos apresenta gentilmente um cartão com as regras do clube. Basta que falemos ligeiramente mais alto que é civilmente apropriado. Já porque uma pessoa vai tomar um copo a este sítio e de repente parece estar numa biblioteca. Sim, alguém diz... Tem um empregado a dizer, olha, desculpe, o senhor não pode falar assim aqui. Ele diz, então aconteceu-vos alguma coisa esta semana? E vem o empregado... Read the note, please. E é um do Washington DC, que já é fraquíssimo. Sim. Não é um London, esse no London nem pensar. Sim. Tem de se começar por baixo. Mas o que eu acho piada é que o Dr. João Carlos Espada, perante tudo o que eventualmente mau estes políticos possam fazer, o que ele fica indignado é deles serem mal criados. É isso. Falarem alto. Sim. Tipo, de resto tudo bem. Tudo bem. Se o Dr. Bolsonaro se apresentasse de cartola e de monóculo e não dissesse palavrões, é impecável. Se ele dissesse, em vez de dizer fuzilar a petralhada, ele dissesse vamos aniquilar de uma forma bastante veemente os nossos inimigos políticos, provocando eventualmente o seu falecimento. Sim. E agora, o que eu tenho de fazer é tratar... Doutor, só falar português do Brasil já não está a ser... Não, mas não é? vou tentar dar uma intuação. De uma forma muito educada, vou pegar em todas as forças e democraticamente eu vou retirá-las da sua existência. Sim. E aí o Dr. João Carlos Espada, sim senhor. Que tom de voz agradável, um liberal certo. Um liberal. E melhor ainda, e aquele alfaiate? Eu tenho que conhecer aquele alfaiate. Sim, senhor. Apresentar-se de smoking, cartola, monóculo e com aquela bengala ali, feita mesmo com aquele acabamento em marfim. Lindíssimo. Nota-se mesmo que era de um elefante indiano. É uma maravilha. Porque há quem venha com um acabamento de elefante africano e eu penso logo, olha, que labrego. Ele é racista de marfim. O Dr. João Carlos Espada. Labrego. Que falta de chá. No outro dia apareceu um no Cosmos Club que levava uma bengala de marfim de elefante de circo. Ai. O que eu passei-me ali. Não. Pedi logo para lhe darem as regras do clube. Não, e notava-se que era mesmo, foi logo ao mais barato. Notava-se naquele marfim ainda tinha cárie. Tinha uma cariezita. Ou seja, pipocas. Ele comia as pipocas do circo. Que horror. Horrível o que estava ali. E eu chamei à parte, como educadamente, e me disse, olha, aquele senhor não está aqui bem. É retirá-lo daqui. Olhe-me aquela bengala. É expulsar e banir. Ninguém daquela família algum dia poderá entrar aqui. Ok? O First Footman, que é o empregado de mesa, que é um empregado de mesa, não é? Não. É que, tipo, será que é preciso uma pessoa ter
sei lá, 3 doutoramentos para ser empregado de mesa de um Gentleman's Club. Acho que sim. Não é? Mas, Acho que sim. Acho que sim. sobre eleições brasileiras, está? Vamos então avançar. Coisas que devemos evitar. Doutor, o que é que devemos evitar? Devemos evitar cair em cima do Dr. Marcelo. É o nosso presidente, é um símbolo nacional, está na Constituição, que uma pessoa não o pode injuriar, nunca. Nunca o podem injuriar e, sobretudo, há coisas que é passível de criticar, que é o facto de ele andar sempre sem bow tie, em tronco nu e com os mamilos à mostra. Agora, quando abre a boca, ele normalmente acerta. Sempre. E como é óbvio, estou a referir-me a estas declarações. Estamos perante um universo de pessoas que se relacionam com a Igreja Católica, de milhões de jovens, ou muitas centenas de milhares de jovens. Haver 400 casos não me parece que seja particularmente elevado, porque noutros países e com horizontes mais pequenos houve milhares de casos. O doutor Marcelo, ele tem uma relação muito boa com a Igreja Católica, é um católico devoto. É. Tanto é que ele separou-se da primeira mulher e nunca se chegou a divorciar dela. Porque o casamento é para a vida. Eu não gosto desta mulher, nós não gostamos, não estamos juntos, mas casamos. Portanto, eu vou ter a minha namorada, ela pode ter os namorados dela, mas nunca nos vamos divorciar. E ele é católico a este ponto. Uhum. E é óbvio que no momento em que a Igreja Católica está a ser atacada injustamente, de uma forma vil, Sim. o Dr. Marcelo, ainda bem que está a ter o comportamento que está. De manter pôr alguma água na fervura. Sim. E, sobretudo, de fazer uma coisa muito importante, que foi relativizar aquilo que aconteceu. Foram divulgados os resultados preliminares do relatório sobre a pedofilia na Igreja Católica e houve 420 denúncias. E o Dr. Marcelo disse que era pouco. Sim, disse que era pouco quando comparado a outros países, que com menos população têm muito mais casos, estão muito mais à frente. Mas ele depois esclareceu. Ele inicialmente disse que estava contente porque afinal era pouco. Afinal, os nossos padres conseguiram controlar-se minimamente. Não é porque é 400... Não estragaram a vida a tantas pessoas, é isso? Sim, 400 vítimas, ok, é muitas, mas depois temos de ver o que é que elas levavam vestidos, não é? Sim. O que é que elas fizeram eventualmente para provocar o padre. Sim. E depois já aí reduz algumas. Certo. Para 20, se calhar 20 que foram mesmo. Sim. Quem diz 20 é 0. Sim. Então o Dr. Marcelo, ok, afinal a nossa igreja portou-se bem. Não fez nada. Os nossos padres foram maus, mas não foram tão maus como os estrangeiros, um bocado como os nossos descobridores, não é? Certo. Mataram e violaram, mas nem tanto como os... Nem tanto como aos outros. Como aos outros, não é? Os nossos colonizadores controlaram-se, apesar de tudo. Descobridores fizeram... E sobretudo, eu não sei o que é que diz o relatório, eu não li o relatório, o que é que diz acerca das crianças. Primeiro, se, vamos dizer, porque pode acontecer, não é? Haver uma tendência de a forma de os padres irem tendo provações acerca da sua fé é muitos deles serem mesmo pedófilos e estarem sempre ali com aquela tentação. Sim. Estão ali mesmo no limbo, vou ou não vou? Vou ou não vou? E, portanto, sabem que se resistirem diariamente a não abusarem, estão a vencer pela fé. A pergunta que eu faço é outra, que é, o que é que as nossas crianças andam a fazer que estão-se a tornar tão pouco apetecíveis para os nossos padres? Pois, isso é uma boa pergunta. Espero que o relatório responda. É. Porque noutros países, pelos vistos, as crianças são muito mais deliciosas aos olhos dos padres. Se calhar é o mal, porque se calhar nos anos 80, por exemplo, muitas crianças começavam a fumar logo aos 9 anos, não é? E algumas já a trabalhar nas obras e assim, e o padre ficava, não gosto de crianças que fumam, não é? E então perdia logo a libido, não é? Ficava logo ali... Fica assim o cheiro entranhado na batina. Sim. Portanto, se calhar uma forma das crianças se protegerem disso é começarem a fumar, não é? É uma forma de pais que estejam preocupados que as suas crianças sejam abusadas, comprem-lhes um maço de tabaco para elas ficarem mais... terem nojo aos pedófilos, não é? Sim, quando fazem o regresso às aulas, comprar as canetas, os lápis, os cadernos, vão buscar os manuais escolares e metam-lhe logo um volume de Camel. E a criança, eu não gosto. Não, mas é para teu bem. É para teu bem. Sim. A partir dos 18 paras. Outra forma também é... Mas o Dr. Marcelo, ele disse que afinal tinha dito 400 era pouco, como quem diz. É pouco
de certeza que há mais. Não é? Ah. Porque se calhar há de certeza que há mais vítimas, mas só houve 400 denúncias. Ok. No fundo ele está a dizer, ok, foram 400 porque as outras vítimas são todos uns cobardes, não se chegaram sim. à frente, não é? Também há isso. Não é? Eu vou... Se calhar aquilo que eu vou dizer pode ser um bocado polémico. Sim. Porque eu tenho tendência, eu sou um homem de empreendedor e tenho tendência para ver o copo meio cheio. Quando dizem que as pessoas estão a perder o interesse pela igreja, isto pode ser uma forma de manter o interesse, por exemplo, durante a missa, que é, não há nada que possa provocar mais o interesse ou o aguçar dos sentidos perante a possibilidade de uma pessoa ser abusada. E, portanto, uma criança que esteja na missa, que normalmente está a apanhar a ganda seca, anda ali a correr de um lado para o outro, de repente está sempre a olhar para o padre. A ver, será que é este? Percebe? Sim. E o estar atento pode permitir que haja um interesse e uma aproximação das crianças e, sobretudo, das camadas mais jovens ao seio da Igreja Católica. É uma questão, e a Igreja Católica, a instituição tem-se portado exemplarmente. Isso tem. Que é não denunciar. Por exemplo, o Bispo do Porto, Dr. Manuel Linda, ele disse que não denunciou casos de abuso, teve conhecimento, porque não era crime público. Ele disse, ok, vou ser solidário com o meu colega pedófilo, porque apesar dele ser abusador... E apesar de eu saber, apesar de eu saber, isto é do foro privado. É entre ele e a criança. Não é público. Não é crime público. Não é crime público, é um crime privado e há que respeitar isso. Sim. E uma organização, para funcionar, tem de ser assim, tem de haver solidariedade. Nós não queremos, por exemplo, ok, ser pedófilo é mau, mas ele pode ser um padre competente, como nós já dissemos aqui no episódio, pode ser excelente a dar hóstias. Sim. E nós não queremos deitar fora o pedófilo com água de banho. Sim, sim. Não é? Então, se queremos manter alguma água do banho, água benta, se quer temos de manter lá o pedófilo também. Não, é isso. E sobretudo dá má imagem, por exemplo, na empresa. Pode dar má imagem, por exemplo, na bolsa de valores, ou neste caso na bolsa de fiéis, de repente começarem a sair muitos padres. Sim. De repente, o começarem a sair, as pessoas até podem pensar, quer ver que se calhar há aqui padres pedófilos. Pelo menos há, mas não sabemos quantos são nem quais são. Isso é bom. Pelo menos não dá aquela imagem de estamos a fazer downsizing. Porque isso cria má imagem na bolsa de valores, nesse caso na bolsa de valores humanos. E garanto que o padre pedófilo mantém a sua competência. Certo. Não se sente ameaçado, sente, ok, isto é a minha vida privada, a empresa não tem nada a ver com o que eu faço. Certo. E tem de respeitar. E depois há pessoas que fora da empresa andam de sandálias. Que horror, não é? Eu sei que é a escolha de cada um, mas é horroroso e estas pessoas... Não é um crime público. Mas devia ser, infelizmente. Ser, agora, se elas são competentes dentro da empresa a fazerem aquilo que têm de fazer, trabalhar no Excel e fazerem aquelas coisas... O padre, nós já chegámos aqui à conclusão num episódio anterior que a competência essencial de um padre é dar hóstia. Certo. E portanto, sem os dedos serem imagino que na avaliação de desempenho da profissão do Dr. Padre, também dissemos isto aqui, que é, eu não vi lá nenhum item a dizer pedofilia, a dizer errado ou certo. Nem sequer tem esse item. Ou seja, na avaliação de desempenho de padres, não tem a questão da pedofilia. Se tivesse, eles poderiam ser julgados no ato do seu profissionalismo. Agora, na sua profissão, pelos vistos fazem bem, que é dar hóstias. E é isso que conta. É isso que conta. E depois há outra questão, eu não sei se o doutor recorda-se daquelas notícias que volta e meia aparecem no telejornal, antes aparecia mais, por acaso, que era quando havia um padre que era retirado de uma paróquia e que as pessoas partiam tudo porque não queriam ficar sem o padre delas. Lembra-se esse género de notícias? Lembro, sim. Por isso é que a igreja tem de ter cuidado, não é? Porque imagino que há um padre pedófilo e normalmente eles são simpáticos, dão doces, tipo, não querem ser apanhados do lado pedófilo, então acabam por ser bastante sociáveis. De repente o bispo chegava lá e eu vou tirar este padre aqui que é pedófilo. E as pessoas, não tire, e partiam tudo. Sim. Não é? Há que acalmar também as próprias pessoas é que têm culpa da igreja não ter feito nada em relação aos padres pedófilos. Claro. Primeiro porque não denunciaram, e segundo, porque foram cobardes, não é? Como disse o Dr. Marcelo. E segundo, gostavam demasiado dos padres pedófilos, não é? Porque se deixam enganar por aquela fachada. Não interessa. E sobretudo há ali um apego, não é? Há que separar a obra do artista. Sim, se o artista é um excelente artista, não é por ser pedófilo, vamos deixar de o ouvir, não é? É isso. Recomendação cultural. Outra coisa.
coisa. Doutor, e recomendação cultural? Ei, recomendação cultural é uma que deve estar para acontecer, que é, acho que o doutor, sabe quem é o doutor Conguito? Então não sei. Um grande youtuber. Acho E que ele está... radialista. Radialista, o doutor Sim. Fábio, não é? Para mim é doutor Conguito. Ok. Deve estar para lançar uma nova série de pranks. Ah, é? É. Porque saiu há pouco tempo, sabe que o doutor, um youtuber, quis se tornar CEO de uma equipa de desporto de futebol. Sim. Que... Com um amigo, não é? Decidiram criar um clube de desporto de futebol. O que é que acontece? O clube de desporto de futebol chamado Vila Athletic Club. Exatamente. Isso parece o nome de uma equipa do PES, que eles quando não tinham os direitos para poder usar os nomes mesmos da equipa, Sim. criavam London South. E então eles chamam Vila Athletic Club. Exatamente. É um nome E então, o Dr. Conguito, de uma equipa que era de Ponte de Sor. exatamente, criou então, O Dr. Conguito olhou para o mapa e viu onde é que falta aqui uma equipa de desporto de futebol. sim. E sobretudo pareceu-me, vamos criar ali uma espécie de venda do Pinheiro, em Ponte de Sor, em que as pessoas acreditam que estão num clube de futebol e que vão receber dinheiro por isso. É esta a história. Qual é que é o resultado? Até agora ainda não receberam. O Dr. Conguito, então, contratou o Dr. Mayong Sim. para treinador principal do clube, contratou um jogador antigo do desporto de futebol também, Contratou o Dr. Edinho, internacional português, e contratou uma série de jovens que acreditaram no projeto. Claro que acreditavam, tem um youtuber à frente, não é? Não há nada que dê maior confiança do Sim. que ter um youtuber à frente, não é? Imagina, chega o Dr. Circásio ao pé do doutor e diz: eu abri aqui uma nova consultora financeira. O doutor vai logo, não é? Porque Como dá é logo óbvio. aquele selo. Aliás, se o Dr. Circásio ou o Dr. Window abrisse uma consultora à frente da Deloitte, a maior parte dos consultores iam para lá, para aquele prédio. Pois claro, era logo um. Nem sequer precisavam de ser contratados, apareciam lá de fato só para poder trabalhar. Sim. Só para poder trabalhar com os melhores, não é? Sim. Sim, e é o que acontece. Até imaginar no um desporto de discurso motivacional do Dr. Window para os seus consultores. Como é que é, pips? futebol. Eu nem sei se ele fala assim. Como é que é? Vamos fazer uma grande prank dentro daquela empresa, vamos levantar aquela empresa e... Gráfico para cima, é o que nós para queremos. cima, upa, upa, Como? upa, meus. Não se Vamos esqueça- comprar cenas que valorizem e vender cenas que desvalorizem. Isso. Ixi. Ei, ganda assim. Pois não se esqueçam, sempre que chegam ao pé do vosso cliente, pedir para eles subscreverem lá em baixo. Ok? Que é a o única segredo. maneira de... Cachim, cachim, Mas cachim. pronto, o Dr. Kong, eu fiquei surpreendido. Ele, para mim, passou diretamente de youtuber de 15 anos para dirigente de desporto de futebol? desporto de futebol vigarista. E foi, não houve ali fase intermédia. Ele não, para mim, ele nunca passou pela idade adulta. Foi adolescente youtuber, Eu não tenho nada vigarista. de certo, mas o adolescente youtuber acaba por ser, digamos, Eu não sei, escola. ele até pode já ter pai 30 anos, não sei. Acaba por ser um bocadinho escola, que é... Ele fez acreditar a várias gerações, que aquilo que ele estava a fazer era conteúdo. Produtor de conteúdo. Produtor digital. de conteúdo digital. E, portanto, se ele conseguiu fazer várias gerações acreditar nisso, acho que era demasiado fácil ele também fazer acreditar a pessoas que não tiveram instrução na escola porque tinham o dom de usar a sua perna como um taco de desporto de futebol, de que ia ter era CEO de um clube de desporto de futebol. E as pessoas agora estão a cancelá-lo por causa disto. Porque acham que não se faz isto de criar uma empresa e não pagar às pessoas. Também são pessoas com... A sério, não sabem o que é o mundo real das empresas. Não. Acham Não que percebem as dificuldades do empresário. Sim. Não sabem que às vezes E uma não empresa... percebem que é o socialismo que está a impedir que o Dr. Conguito pague os salários às pessoas. Exato, porque uma pessoa, quando cria uma empresa, há ali uma fase inicial em que não pode pagar a ninguém. Não é? Certo? E que... No fundo, o que ele está a dizer é: vocês estão a abraçar um projeto de paixão e que, quando ganharmos, ganhamos todos. No Facebook, inicialmente pagava às pessoas com ações que ainda não tinham valor. Portanto, quem diz que o Dr. Mark Zuckerberg? Sim, que o Vila Athletic Club, se quer para onde está a jogar a Champions, com o Real Madrid, se quer o Dr. Conguito tem dinheiro para investir e comprar o PSG, não é? E fazer o PSG um satélite do Vila Athletic Club. Que põe a rodar jogadores lá. Põe o Dr. Messi e o Dr. Neymar a rodar no Real Athletic Club. Quem sabe, não é? Pode acontecer.
E, portanto, acho que as pessoas estão a ser demasiado precipitadas em julgar, não sabem qual é o plano de negócios dele. Certo. Se calhar não ajuda ao facto de ele chamar de Conguito, não é? Ele devia ter mudado para, tipo, Dr. Congo, não é? Podia ser. Tipo, o Congo já dá outra, não é? Porque Sim, mas se fosse Dr. Zé Congo, já não dava. Dr. João Valde Congo. Podia ser. Podia ser. Podia ser. Agora, o que é que pode... Podemos estar aqui a assistir também a uma questão como aconteceu com a Netflix e como aconteceu com a Amazon, do Dr. Jeff Bezos, que é, de repente, o Dr. Congo, o que está a fazer não é comprar só um clube de desporto de futebol. O que ele quer é adquirir todos os clubes de desporto de futebol para alavancar o negócio, como tornar uma empresa too big to fail. Sim. Que é, se ele adquirir todos os clubes de desporto de futebol em Portugal, é claro que não vão dar dinheiro, porque ele está a investir. Sim. E quando se está a investir, não se pode pagar às pessoas. E o Dr. Mayong a treiná-los todos. Sim, o Dr. Mayong a treiná-los todos, para depois tornar isto um super clube. Sim, o plano dele era um bocado, se calhar podemos explicar um bocado isso. Era um bocado esse, que é, ele criou uma equipa em Ponte Sor, porque pertencia à Distrital Porto Alegre, e as equipas que jogam nesse campeonato de Porto Alegre não têm ocupado a vaga na terceira divisão porque não têm dinheiro. Então fica sempre essa vaga por ocupar. Ou seja, seria ele viu ali uma oportunidade. Ele fez uma análise SWOT. Ele disse, olha, vamos criar aqui um clube em Porto Alegre, no distrito de Porto Alegre, para subirmos rapidamente aos nacionais. E depois, quando subimos aos nacionais, mudamos para Lisboa. E eu não sei, eu duvido que este seja um plano engendrado pelo Dr. Conguito. Não sei. Se calhar tem demasiada boa fé no Dr. Conguito. Sim. Então é importante olhar para quem o rodeou, não é? Uma das pessoas que estava na direção dele era a doutora Joana Ornelas, a ex-mulher do Dr. Bruno Carvalho. Ela estava como diretora de marketing, não é? Deste clube de desporto de futebol. Depois há outro radialista. Há um rapper, como é que se chama esse rapper? Tem o Benji, não sei o quê, que é o nome também de um jogador de desporto de futebol fictício, o Dr. Benji, não é? Exatamente. Portanto, já está aí a ganhar. Depois tem outro radialista. E resta saber quem é que é a pessoa que está por cima. O mastermind deste plano. Que é um mentor, no fundo. Um mentor. Isso acho que não se sabe. Tá, mas que é uma história engraçada. E eu tenho pena que matem uma ideia genial à partida. Porque eu estava preparado para ser o primeiro adepto. Eu já sou adepto dos três grandes. Porto, Sporting e Benfica. São os meus clubes, que geralmente e agora é um deles que ganha, portanto eu ganho sempre. Eu gosto sempre de ganhar, certo, de apostar nos vencedores. Mas havia espaço no meu coração para o Villa Athletic Club. Não me importava de ser. Se calhar pode ser uma ideia, não é? Dead on arrival. Pois, se o Dr. Conguito começar a vender camisolas, merch, de certeza que vende. Cá quem compre. Eu não me importava de andar um barrete do Royal... Como é que se chama? Royal Athletic? Não. Villa Athletic Club. Exato. Que é um nome bem português, bem porto-alegrense, não é? Sim, sim. É portanto, típico da zona. Portanto, a recomendação é ver um jogo deste clube, que entretanto eles ou pelo menos os vídeos que vão sair do Dr. Conguito. Eu acho que vão sair vídeos. Não, eles tiveram 2 jogos, esta equipa. Um foi falta de comparência. Mas o outro venceram. Outro venceram. É esperar pelo próximo, pode ser que seja falta de comparência também. Os jogadores a irem no próprio carro. Exatamente. A pagar para jogar. Sim. Enfim, mas pronto, é isto. Obrigado por estarem aí. Um grande abraço a todos. Não se esqueçam de subscrever as cenas do Doutor. O canal do YouTube, estão para sair novidades. O pessoal que ouve o podcast no canal do YouTube já está, mas subscrevam. Subscrevam também o podcast Alegria de Viver, que é patrocinador, e eu ouvi dizer que até me custa falar disto. Mas que eles no último episódio tiveram lá... Quem? O Dr. Diogo Faro. O odioso. Eu nem consigo. Eu quando penso... Que nojo. Quando penso no Dr. Diogo Faro e naquilo que ele está a fazer à sociedade e aos jovens portugueses... Sim. A meter-lhes uma madeira de piroca? Que, enfim... Eles estiveram lá, os Alegrias de Viver estiveram lá, que é, e depois vêm aqui dizer, falem do nosso podcast que nós patrocinamos isto. Que é mesmo, é humilhante. Mas sim, teve lá o Dr. Diogo Faro, e eu espero que eles o tenham tratado como ele merece, que é mal, mas duvido. Enfim, portanto, até à próxima. Jovem Conservador de Direita.
Podcast.